O programa Oitavo Dia está no ar pela TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha nesta série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Na semana passada falamos de matrimônio, esta semana vamos falar de celibato, né, Padre Paulo? Exato. E falar de celibato na teologia do corpo parece quase uma contradição, porque como nós falávamos no início, o homem é imagem e semelhança de Deus, mas homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Ou seja, essa realidade de que o homem é incompleto. E sendo incompleto, ele precisa da mulher. E é assim que o homem é plenamente imagem de Deus. Aí vem a pergunta, mas como é que então a igreja justifica o celibato? Principalmente o celibato dos padres, mas também, não somente, o celibato também dos religiosos, virgens consagradas, monjas. Como é que se dá essa realidade? Bom, aqui para a gente dar este passo de compreensão, nós temos que entender então que o matrimônio não é uma finalidade nele mesmo. Ou seja, o matrimônio de Adão e Eva, lá na primeira página do livro do Gênesis, é um sinal de um outro matrimônio definitivo, que é o matrimônio entre Cristo e a Igreja no fim dos tempos. Na última página da Bíblia, no livro do Apocalipse. Então, toda a Sagrada Escritura, ela é colocada entre esses dois matrimônios. O matrimônio de Adão e Eva, que é uma flecha que aponta para o matrimônio final que haverá, que é esta união da humanidade com Cristo. Pois bem, o problema é o seguinte, é que com o pecado original, isso que deveria ser uma flecha que aponta, que é o matrimônio, às vezes se transforma num ídolo. Ou seja, o marido olha para a mulher olha para o marido, os dois olham um para o outro e se fecham dentro de uma bolha de egoísmo, onde um vive cobrando do outro a felicidade. Então é necessário o sinal do celibato. O que é o sinal do celibato, né? Quando você vai na igreja, você vê lá, quando foi a última vez que você participou de um casamento, né? Você tem lá o padre celibatário e o casal. A vida do padre e a vida do casal estão dizendo duas coisas e estão prestando um serviço um ao outro. O casal diz assim para o padre: Padre, veja, nós todos somos feitos para o matrimônio. Porque nós todos somos feitos para aquela grande união lá no final, em que a humanidade, em que a igreja irá se unir ao seu esposo, que é Cristo. Então, eu como padre, olho para aquele casal e digo, isto é um sinal daquela união maravilhosa que acontecerá no fim dos tempos. Agora, ao mesmo tempo, o padre, ele também diz algo para o casal. O casal olha para a solidão do sacerdote e aquela solidão do celibato fala do fato de que aquele casal não vai ser capaz de preencher um ao outro. Não é? Eu estava, outro dia, lendo o testemunho de um rapaz casado chamado Christopher West. Ele é um dos grandes pregadores a respeito da teologia do corpo do Papa João Paulo II nos Estados Unidos. E ele disse que saiu um dia para jantar com a esposa. E, claro, deixaram os filhos com alguém cuidando e os dois foram namorar, né? Depois de tantos anos de casado, eles sabem ainda namorar, foram jantar juntos e os dois, parece que já tinham 10 anos de casado na época, começaram a se perguntar, mas escuta, o que é que mudou no nosso relacionamento? E conversa vai, conversa vem, durante o jantar, tentando entender o que é que mudou, até que a esposa dele veio com uma sacada genial. Ela disse, sabe, Christopher, o que mudou é que hoje eu sei
que você nunca preencherá meu coração. Ou seja, essa é a grandeza do casal que descobre que é verdade. Meu marido não vai preencher meu coração, minha mulher não vai preencher meu coração. Nós fomos feitos para Deus, nós fomos feitos para aquele casamento lá no céu, e o nosso estado aqui nesta vida é um estado, de alguma forma, de solidão. Existe sempre uma realidade de que um casal são sempre duas solidões que se ajudam mutuamente. O homem ajuda a mulher na sua solidão e a mulher ajuda o homem na sua solidão. Então, a solidão do celibato sacerdotal do padre, ajuda o casal a dizer, ele diz assim, vejam, vocês estão se casando, mas cuidado. Cuidado, não pensem que um vai preencher o outro. O meu celibato, a minha solidão é um testemunho de que o nosso coração está inquieto e não repousa enquanto não repousa em Deus. Então, saiba que se você está casado e sente que seu coração não está preenchido, não é que você casou com a pessoa errada. Isso é a triste conclusão que muitas pessoas chegam hoje em dia, né? Vivem não sei quanto tempo juntas, no casamento, aí chega uma certa hora, diz, eu acho que eu casei com a pessoa errada porque eu não estou sendo feliz, não cheguei à plenitude da felicidade. Mas, meu irmão, não vai chegar nunca. Por quê? Porque nenhuma mulher é capaz de preencher o coração do homem, nenhum homem é capaz de preencher o coração da mulher. E o celibato, ele atesta isso. O celibato, ele é uma inquietação. O casado, quando olha para o celibatário, ele se sente inquieto. Ele diz, como que consegue viver assim? Né? Mas o celibatário testemunha isso. Você também vive essa mesma solidão, essa mesma dificuldade. Né? E no caso do celibato sacerdotal, do padre, a coisa é mais específica ainda. Por quê? Porque o padre, ele é um sacramento do Cristo esposo. Então, a gente sempre diz assim que o sacerdote é um outro Cristo, né? Sacerdos alter Christus. O sacerdote é um outro Cristo porque ele é um sacramento. A gente tem os sacramentos vários da igreja, né? Por exemplo, o batismo, qual é o sinal? O sinal é a água. Aquela água derramada na cabeça da criança, ela simboliza a luz invisível que é o Espírito Santo sendo derramado. O pão e o vinho são um sinal visível do corpo e sangue de Cristo, da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que é invisível. E na ordem? No sacramento da ordem, o sinal é o rapaz. Aquele homem ali, ele é sinal do Cristo. Ele é uma pessoa símbolo. Ele é a presença de Cristo. Quando você beija a mão de um sacerdote, você não está beijando a mão de um homem. Você está beijando o sinal da mão ungida, que é a mão chagada do ressuscitado. Então, é muito importante que o padre seja celibatário. Veja, a igreja poderia mudar a sua disciplina com relação ao celibato? Poderia. Poderia ordenar homens casados? Poderia. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu não gostaria de ver isso acontecer na igreja. Mas, teoricamente, poderia. Só que o celibato é extremamente adequado para o sacerdócio. Porque Cristo foi celibatário e é interessante que na teologia, nas Sagradas Escrituras, o Cristo que era celibatário era o esposo. Né? No final do livro do Apocalipse, o Espírito e a igreja dizem, vem. O Espírito e a esposa dizem, vem. A quem é o esposo, que ele venha. Então, Cristo, celibatário e esposo, ou seja, o sacerdote é aquele que permanece celibatário para ter como única esposa a igreja. O Cristo esposo, ele é sinal do Cristo esposo que dá a vida pela igreja. Com essa explicação, Padre Paulo, é que a gente também consegue perceber melhor que não há como misturar as coisas.
Um sacerdote, a gente começa a imaginar, se ele tivesse, né, a autorização, ou ao contrário, um homem casado fosse ordenado um sacerdote, ele teria aí duas preocupações, porque ele teria família, ele teria filhos, ele teria esposa, né? E a igreja, a comunidade, aquilo para qual ele tem que se doar, não seria tão claro essa realidade do Cristo que dá a vida pela igreja, né? Ou seja, o padre que usa a batina preta, né, é uma mortalha, é um homem que morreu, que deu a vida. Por quem? Pela igreja. Então, existe essa reação tranquila do católico, que todo católico que vê um padre, todo católico que vê um sacerdote, a reação normal do católico é a gratidão. É de ver um homem que deu a vida por amor a você. A gratidão da igreja, né? Pelo esposo que dá a vida. Então, é natural que o católico reaja, né? Outro dia, um padre conhecido meu falou que num semáforo, ele mora lá em Roma, na Itália, estava parado num semáforo e veio o cara e xingou ele de pedófilo, porque viu o padre de colarinho, né? Ah, seu pedófilo. Para haver uma reação dessa no povo, isso precisa ser orquestrado, isso precisa ser como que instilado na cabeça da pessoa, colocado na cabeça da pessoa, sistematicamente, porque não é a reação natural do católico. A reação natural do católico é essa gratidão pelo sacerdote que dá a vida pela igreja. Até porque isso é uma generalização, né? Aí ele está colocando na figura do sacerdote, né, um crime muito grave que ocorreu. E depois outra coisa, nós temos que considerar que toda essa onda de pedofilia, né, não é causada pelo celibato. Foi causada exatamente pelo contrário, porque se instalaram dentro da igreja pessoas que não tinham fé suficiente. Ou seja, nós enchemos os nossos seminários, nós não, encheram os nossos seminários com gente que não tinha fé suficiente, que não estava a fim de viver o celibato. Isso é uma das realidades mais trágicas da Igreja Católica. Nós precisamos limpar os nossos seminários. Nós precisamos purgar a igreja, né, desse tipo de realidade que só faz atrapalhar. Só atrapalha a igreja. Então, não olhar a pedofilia como uma consequência do celibato, porque não é isto, né? Porque não tem lógica nenhuma. Ou seja, a pessoa reprime a sexualidade no celibato, então ela fica tarada e avança em criancinhas. Qualquer homem casado sabe muito bem. Você não avança em criancinhas porque você é casado? É por isso? Essa é a razão? Né? Não pode ser, não tem cabimento, não tem lógica nenhuma. Vamos fazer então um intervalo, Padre Paulo, e nós voltamos então daqui a pouco, continuando a falar sobre o celibato. Não saia daí, a gente volta já. Glória a